Olá, pessoal! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje a gente está aqui para nossa tiragem de tarô no tema da semana, que é a cura da criança interior. Então, se você já viu o nosso primeiro vídeo, já está sabendo. Se você não viu, então eu vou dar uma explicadinha rápida como isso funciona. A intenção desse jogo é um jogo, né, uma tiragem que a gente fala, um tarot terapêutico, que a intenção é um aconselhamento pra gente nesse processo nosso, pra quem tá em busca da cura dessa criança interior. Então é um conselho que a espiritualidade pode nos dar de como a gente der, né, continua a nossa jornada, os nossos passos nesse caminho constante que é o caminho da expansão de consciência, do autoconhecimento, tá certo? Para isso, a gente vai ter aqui, então, eu tenho os 22 arcanos maiores, eu vou tirar um arcano maior para reger o nosso jogo. Nós temos os Guardiões da Luz, onde eu tiro sempre duas cartas para que dois guias venham e sejam aqueles responsáveis por nos trazer esse aconselhamento. E por último, o tarô, que vai nos trazer quatro cartas, desenvolvendo esse conselho e como a gente deve proceder. Como uma tiragem coletiva de tarô, é importante a gente saber que essa é uma tiragem, né, atemporal, ela é intuitiva, pode não servir para todo mundo, mas como o conteúdo é totalmente terapêutico, provavelmente ela pode sim trazer para você uma frase que eu diga, alguma coisa, despertar em você um insight, fazer uma virada de chave que te ajude no seu processo, tá? De autoconhecimento. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar com o nosso arcano maior. Opa, já pulou. Beleza. O mago. Uau! Começar com a energia do mago, para mim, fala justamente isso. As pessoas que se conectarem com esse vídeo são pessoas que já estão preparadas para encarar essa jornada de cura da criança interior de forma profunda, tá? Porque o mago me fala, ele é a representação da energia Yang. Eu falei isso no outro vídeo, então que fique claro, sim, ele é a representação da energia Yang. Então ele fala sobre ação, sobre a gente fazer alguma coisa. O mago, se a gente pega a carta, ele tem todos os elementos sobre a mesa, né? Ele sabe como usar esses elementos para transformar em alguma outra coisa. Então mostra para mim isso, é como se você já tivesse passado por, sabe, eu já ouvi bastante vídeo sobre cura da criança interior, eu já fiz algumas meditações, mas parece que não sei, isso está pedindo para você uma coisa mais ativa, mais pontual, que você encare esse processo de forma mais profunda. Sim, muitas vezes a gente precisa de ajuda nesse processo, e eu sei que tem gente que não consegue, que financeiramente é inviável para si, mas se tem uma coisa que é possível a gente fazer, né, pra gente mesmo, quando a gente não pode pedir essa ajuda por uma falta de condição financeira mesmo, uma coisa que é importante é tenha o seu caderno de terapia. Crie para você o seu caderno consigo mesmo. Seja seu analista. Faça você a sua análise. Com tudo isso que eu tô falando, se você tá com essa energia do mago, você tem os elementos na mão. Ou seja, todos os vídeos que você já viu, tudo isso, até mesmo esse vídeo vai te ajudar com esses elementos para que você possa, ao se questionar sozinha, saber chegar nos lugares certos, sabe? Se livrando da dor da maneira correta, entrando em contato com essa dor, perdoando, fazendo todo o processo que a cura da criança interior pode promover. Se você não viu o vídeo sobre o que eu falo, né? Porque aqui no canal é importante vocês saberem, eu procuro manter na semana uma lógica. A gente tem um tema por semana e ele vai vindo desde esse primeiro momento que é uma conversa inicial sobre informações sobre aquele tema. Depois eu trago sempre uma meditação para ajudar a gente com essas energias sobre aquele tema. E por fim, então, eu trago essa leitura de tarô. Também falo que não é uma coisa estanque, tá? Se esse formato mudar, em algum momento eu vou falar pra vocês, porque eu tô aberta, deixando as coisas fluírem conforme eu vou sendo realmente aconselhada pelos meus mentores a fazê-lo. Assim veio desse primeiro momento, então nesse primeiro momento é assim que acontece. Então, se você não viu o vídeo dessa semana sobre cura da criança interior, eu vou deixar ele nos quadradinhos finais para que você possa assistir, porque ele pode te ajudar, ele pode ser mais desses elementos que esse mago precisa para fazer esse processo.
E então você pode aí descolar uma folha, né, um caderno, um lápis e começar esse processo seu de autoanálise sozinha, tipo questionamentos que podem realmente ressoar com você, falar com você, buscar a sua infância como foi, né, dentro daquele contexto que eu apresento para vocês do que é, na verdade, os traumas dessa infância. Então, vamos tirar aqui agora os nossos guardiões da luz para ver o que mais eles têm para falar pra gente desse primeiro momento antes das cartas do tarô. Uau! Primeiro guardião que aparece pra gente é Horus, tá? É o portão cósmico. Os seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Milagres, mudanças milagrosas estão acontecendo. Gente, isso aqui pra mim tá falando muito sobre o que eu acabei de dizer. A nossa autoanálise pode ser exatamente o caminho, mostrando que muitas vezes a gente se restringe, né, nesse nosso processo, porque agora não dá, eu não consigo, não tenho, não posso investir, não posso pedir ajuda, mas você pode ser. Primeiro, porque você sempre será o seu curador, né? Qualquer terapeuta, qualquer pessoa que você procurar são apenas pessoas que vão te ajudar, que vão te estender a mão, você ter os guias nisso. E isso é um pouco desse canal. A intenção desse canal para mim foi isso: foi trazer esse tipo de trabalho que eu faço de forma individual com os meus pacientes de uma maneira mais coletiva, para que todo mundo possa ter acesso, para que essa cura possa chegar para todo mundo, para que você possa, mesmo que você não possa pagar um atendimento particular, que você possa fazer isso por você, tá certo? É muito importante, a gente quer um mundo vibrando, né, numa vibração amorosa, então essas curas são extremamente importantes para todo ser humano. E a gente sabe que a cura da criança interior é para todo ser humano. Todo ser humano encarnado na Terra carrega, ao, pelo menos, a dor da rejeição ou do abandono. Se não carrega as duas. Uau! Kali, encare o medo. Mudanças espirituais maiores estão acontecendo. É a sua chance de mudar. Gente, definitivamente, enfrente os medos, porque como eu falo, toda cura, e eu falei isso no nosso jogo de desequilíbrio energético, eu falo o medo que a gente tem, né, da dor. Enfrentar esse processo, começar esse processo do mago, envolve sim ter coragem. E eu acho que Kali tá aqui para falar pra gente, é hora, em frente. Porque a gente vai enfrentar, assim, é a morte. A gente vai aceitar morrer. Quando a gente muda um padrão comportamental nosso, um golinho de água. Quando a gente muda um padrão comportamental nosso, a gente aceita que uma versão nossa se vá, que uma versão nossa possa morrer, que ela já entregou tudo que ela podia entregar pra gente até aquele determinado momento. E como tudo na vida é dual, ela entregou coisas boas e entregou coisas más, assim como essa que está chegando. Sempre as nossas versões vão ser duais, porque nós estamos encarnados, né? E aqui é um lugar de dualidade. Ao menos por enquanto aqui tudo é dual. E quando a gente está falando disso, é muito importante a gente entender que encarar os nossos medos é principalmente encarar essas mortes, é deixar essas coisas para trás, acessar essas dores, ressignificar e deixá-las para trás. E você pode fazer isso, tá? De forma, digamos assim, ativa. Nessa presença do mago me traz isso, tá na hora de você fazer isso por você. Tarô, quatro cartas, por favor. Seja claro, específico, fale e mostre. Cartas. A cura da criança interior. Eu vou tirar, tá? As cartas e eu já mostro pra vocês. Só um minutinho. As três cartas, por favor, Carol. Ótimo.
Tarô trouxe pra gente 5 de copas, 7 de ouros, ou 7 de pentáculos, pra quem gosta, 6 de copas, 8 de paus. O que eu vejo aqui? Nesse processo de cura da criança interior, mostra pra mim que as pessoas que estão conectadas com esse vídeo são pessoas que costumam... O padrão delas está muito ligado a chorar o leite derramado. Pessoas que mostram pra mim um contexto bem vitimista. Entram num padrão bem vitimista, assim. Tem sempre aquele olhar pro que não tem, sabe? Porque, ai, nossa, olha como eu fiz, olha como eu agi, uma autocrítica muito grande, muito pesada. Então, me mostra um complexo da perfeição aqui bem ativo, eu diria, porque é um olhar só para o que é ruim, digamos, ao que tem defeito, ao que eu preciso melhorar, ao que eu preciso ir adiante, né? Eu preciso fazer melhor. Então eu acredito que a maioria das pessoas que vão se conectar aqui são pessoas ligadas à ferida da rejeição, que carregam forte essa necessidade da perfeição, mais do que as outras feridas. Rejeitado tem muito, não que não possa ter, tá? O complexo de perfeição pode atingir pessoas que também são os abandonados, digamos assim, mas fala muito sobre aqui, sobre esse lugar da rejeição como uma ferida marcante nessas pessoas. Então, nesse processo, veio um 7 de ouros em seguida, dizendo assim: olha para a sua colheita. Olha para aquilo que, todas as vezes que você tem esse movimento, que você se critica dessa forma, que você olha só para o que você perdeu, para que você se vitimiza, o quanto isso tira o seu poder. O 7 de ouros fala muito sobre o plantar novas sementes. E para isso, se você vê esse homem, ele está olhando quais são os frutos que isso deram. E quando a gente pega esse 5 de copas, às vezes a gente fala assim, bom, se você parar para olhar, você vai estar olhando os seus frutos aqui, é só o que você perdeu, nada do que você ganhou. Então você continua plantando a sua falta. Você fica completamente desconectado com falta. E aí fica difícil, porque aí você não consegue criar para si um senso de autoestima jamais. Aí você realmente fica vibrando no lugar do rejeitado, do não merecimento. Senso de valor aqui não existe, porque é a pessoa apegada aos defeitos. É a pessoa que só olha para o que tem de ruim. Então, aqui, esse 7 de ouros fala para mim, nesse processo, que ao analisar isso, é para você passar a analisar como ouros, entendeu? Olhe para o passado e para essas situações onde você costuma se vitimizar e ver que, nossa, não deu, porque dá sempre errado, ou porque foi assim, ou porque é difícil, ou porque nunca dá certo. E se pergunte o que de bom teve nesse processo. Então, quando você for fazer esses questionamentos nesse seu processo, no seu caderninho lá, comece a se perguntar: ok, essa situação sempre se repete na minha vida, eu já sei a parte ruim dela, aonde ela me coloca. Mas o que teve de bom? O que, né, em cada um desses processos aí que eu vivi, um padrão repetitivo. Eu gosto de usar muito, eu vou dar exemplos para facilitar para vocês, e eu gosto muito de usar o exemplo do relacionamento amoroso, porque todo mundo quer, né? Vou dizer todo mundo, eu sei, tem pessoas que querem ficar sozinhas e acho que nessa vida é livre, cada um escolhe o que deseja, mas a grande maioria das pessoas deseja viver um relacionamento amoroso. Então vamos lá. Aqui é uma pessoa que você conhece um crush, um carinha, se interessa, parece que tá indo tudo bem. Você fica com ele, é legal, é divertido, vocês saem 2, 3 vezes e de repente ele começa a se afastar, ele começa a te dar os perdidos. E aí você fala, tá, de novo. De novo, mais um cara que eu achei, mais um cara que eu gostei, que eu decidi apostar. Eu falei, agora é esse, e agora eu tô de novo lá no lugar de tipo, o cara me dá os perdidos e ele não fica comigo. Enfim, quando você olha para tudo isso, o seu olhar naquele primeiro momento é, bom, eu devo ser péssimo, porque quando o cara convive comigo, ele vai embora. Ele desiste, ele não fica, me dá os perdidos, nunca quer nada sério. Então aí você tá vendo aquilo que te falta, aquilo que você não consegue. Ótimo. Isso vai ser válido no seu processo? Vai.
Mas também vai ser válido no seu processo você perceber que você tem o poder de atrair esse homem. Que no momento que você cruzou com o crush lá, seja no Tinder, seja na balada, onde quer, você chamou a atenção dele. Ele quis ficar com você. Ele quis estar com você. E você se esquece totalmente desse seu poder. Porque aí você já se desclassifica. Quando a pessoa não fica com você, você fala, cara, eu sou péssimo. Nunca ninguém vai ficar comigo. E aí eu volto para aquele ciclo. Ninguém nunca vai querer ficar comigo. E aí eu continuo atraindo esse mesmo padrão dos homens que não querem ficar comigo. Que aqui nesse caso é o rejeitado atraindo um abandonado. Que não se compromete. Morre de medo de compromisso. É o dos contatinhos. 50 milhões de contatinhos. Você atrai esse cara. E o fato dele não querer falar mais com você, dele se dar perdido, tem nada a ver com você. Só que você já classificou que você é o problema. Então a semente que você planta para a próxima vez é a mesma. Ninguém fica comigo. Eu quero acreditar que vai ter um que fique. Eu vou tentar, eu não desisto. Mas o meu pensamento, ainda que de forma inconsciente, é isso. Então o que eu preciso ver é por que eu não acredito que ninguém vai ficar comigo. Por que eu acho que é tão difícil ficar comigo? E aí em seguida vem o 6 de copas, que aqui pra mim fala da família. Como não tem como a gente falar de ferida da alma, de cura da criança interior, sem falar disso. Nosso pai e a nossa mãe são aqueles que engatilham pela primeira vez na nossa vida, aqui, nesse terceiro plano, as nossas feridas. Então é o momento que eu vou e falo lá, eu olho e falo assim, beleza, eu acho que ninguém vai ficar comigo. E aí parece que você, quando você se pergunta assim, é isso que eu acho mesmo. Aí você volta lá pra sua família. Aí parece que você lembra da sua mãe falando pra você uma vida inteira assim, menina, ninguém te aguenta desse jeito. Você fala demais, fala menos. Sabe, assim, vem aquelas críticas, aquela vozinha, assim, da sua mãe na sua cabeça, falando com você. E aí você começa a falar assim, nossa, entendi. Então quer dizer que eu acredito que eu preciso parar de falar, né? Eu começo a aprender com a minha mãe, já falou que é insuportável, ninguém vai aguentar. Só que aí um dia eu saio e sei lá, eu tava empolgada, falei um monte. E aí então eu vou falar assim, cara, é isso que o cara não quis mais ficar comigo. Eu falo um monte. Minha mãe disse, ninguém vai aguentar isso. Isso é chato, não dou espaço pra outro falar. E aí você vai se desconectando da sua verdade. Então, buscar essa coisa, essa vozinha, fecha seus olhos, sabe? Quando você vê essa sementinha, quando você chegar nesse ponto, fecha seus olhos e pergunta pra você assim: minha mãe ou meu pai? E aí, veja o que essa vozinha de dentro responde pra você. E não duvida da vozinha. Minha mãe. E aí parece que vem a vozinha da mãe com aquela frase. Ou vem aquela cena dela fazendo alguma coisa. Que pode não ser exatamente o momento que desencadeou a ferida, mas pode ser um dos momentos em que aquilo se reafirma na sua história. E isso vai te trazendo esse processo de autoconhecimento. E aí você começa a perceber que você precisa voltar naquela menina que ficou escutando aquela mãe e acreditando. E falando para aquela mãe assim, escuta, mãe, tá tudo bem. Eu sei que às vezes eu falo demais e que isso pode ser de vez em quando inconveniente, mas assim, essa sou eu. E eu juro pra você, tipo, existem pessoas que gostam de conversar tanto quanto eu. Eu converso, eu tenho amigas que eu passo noites, eu viro noites conversando e a gente acha isso o máximo. E então você começa a perceber que ser você não é um problema. Então você começa a se conectar com o seu senso de valor novamente. Aí, olha lá, o mago, pegando os elementos que tem, tudo que tá na mão e fazendo o seu trabalho. E quando eu falo pra você, fecha os seus olhinhos e tal, é o resultado do jogo, com esse 8 de paus. É os insights, quando você faz esse deverzinho aqui, quando você fecha seu olhinho, quando você vai lá para esse, é uma coisa de família, fecho lá e vou buscar, confiar nisso que vem, é você acreditar que esses insights vêm de cima, que esse processo de cura é um processo de interesse, não só seu, como da espiritualidade como um todo. É isso que a gente veio fazer aqui. Nós todos viemos fazer um processo de evolução de alma. A espiritualidade quer nos auxiliar. Toda vez que a gente vem, existe uma equipe enorme para nos auxiliar nesse nosso processo. Então, quando você se coloca a fazer esse exercício lá com o seu caderninho, sozinha, você permite que isso aqui possa acontecer, que esses insights cheguem e essas chaves vão virando, sabe? E aí você vira e fala, mãe,
Isso é seu, fica com isso pra você e eu vou ficar com o meu. Sabe, separações, assim, milhões de coisas podem, de frases ou de movimentos podem acontecer que demandem é você falar pra tua mãe no planetério, tipo ali, de olhinho fechado, tipo, mãe, não, é um equívoco da sua parte. E você fazer esse primeiro processo de tipo, eu não vou ouvir o que você tá falando, é importante você saber que depois no próximo passo você vai perdoar essa mãe. Porque você vai entender que você também faz a mesma coisa que ela faz. Porque nós somos humanos, porque nós cometemos. Nós não só somos aqueles que carregamos as feridas, como somos gatilhos de feridas de outras pessoas também. E isso faz parte do nosso processo de cura. Mas nesse primeiro momento, o que eles desejam aqui de você, o que a espiritualidade vem falando para nós pegue os elementos que estão na sua mão. Quais são esses elementos? Saia desses 5 de copas, do leite derramado. Saia de olhar para trás e achar que você é culpada. Saia de sair sempre, para mim não vai dar certo. Saia da lamentação. Saia desse lugar. Mude o seu olhar. Olhe para essas sementes e procure o que de bom teve lá. Reafirme o que de bom. E o que teve de ruim, preste atenção. Qual é a semente que eu quero plantar? Será que eu quero plantar uma semente de uma pessoa que não fala muito, porque isso é inconveniente? Ou eu quero plantar a semente de que ser eu é o suficiente? De que ser eu, na minha essência, é estar extremamente conectado com essa energia divina e que, então, portanto, é impossível que isso seja inconveniente. Então você entra no seu processo de autoaceitação. E para isso você passa por esse seu processo familiar. Tá certo? Faça o exercício e contem para mim. Deixe nos comentários. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para vocês hoje. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito. Peço para você, se gostou do conteúdo, por favor, aquele esquema, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tudo isso ajuda o canal, né, a ser distribuído pelo YouTube para mais pessoas e esse conteúdo poder chegar a mais pessoas. Porque uma frase que eu adoro é que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então, quanto mais pessoas se curarem, mais pessoas curadas teremos e mais chegaremos próximos dessa nova, né, nessa nova era da Terra, com essa força de quinta dimensão de amor incondicional. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.